Bueno, cá estamos. Eu costumo dizer que quando a camiseta tem muito patrocínio, ela mais parece um abadá, né? De carnaval. Só quero, responder o desafio do Silvio. Vai. São Cristóvão Saúde, Grau, Banco Luso Brasileiro, Buscar, Caio, MG com Técnica e Euro 17, patrocinadores da Portuguesa. E depois você está a dizer que os patrícios que nós não ajudamos a Lusa. Portanto, que eu estou vendo aí vários patrícios. Eu sou Francisco, eu entendo. Vi vários patrícios aí na camiseta. Depende de quanto paga, né, Zé? Depende de quanto pagas por aqui. Mas enfim. Gente, 0x0, infelizmente, aquilo que a gente mais gosta, que é o gol, não saiu. No segundo tempo, a Lusa estacionou o busão. Tchau, gente. O pessoal do estúdio lá tá falando tchau, gente. Adeus, amiguinho. Até quarta. Perdi o sono pra noite. Tchau, gente. Enfim, a Lusa estacionou o busão lá. E o que a gente vai fazer? O Piscinato tá lá. Vamos conversar com ele? Tchau, Silvio. Beijo, se cuida, Silvio. Beijão. Vai ser bom. Obrigado. Tchau. Enfim, o Piscinato está lá no estádio e ele, melhor do que a gente, o Bruno Piscinato, vai contar um pouquinho dessa história. O estádio é bonito, eu estou vendo lá, o gramado não me pareceu grande coisa, mas se há alguém que sabe tudo o que aconteceu, é Bruno Piscinato. Bruninho, boa noite, meu compadre. Boa tarde, boa noite, eu não sei. É boa tarde ou boa noite, Bruno? Me ajuda, vai. Boa tarde e boa noite, Zé Luiz. Pois é, estamos aqui no Mané Garrincha, de fato um estádio belíssimo. Campeonato Paulista em Brasília e não é piada de português, brincando, lógico, com a torcida da Luz. Vamos ver se a torcida da Luz já saiu. Eram aproximadamente 1.000 torcedores, 800 torcedores que estavam ali. Teve uma cena curiosa para começar, para a gente dar esse tom. O último escanteio batido ali pelo Corinthians foi pelo lateral português do Corinthians. E eu nunca vi tanto torcedor português xingando um português. Eles xingaram muito o Rafael que estava ali. Vamos mostrar, a torcida corintiana está saindo aos poucos. O pessoal chateado, né? O pessoal bem chateado, queria, lógico, ver uma vitória do Corinthians. Torcida aqui do Distrito Federal, dando tchauzinho ali, aproveitando, né? Tem muita gente de Goiás também. A família do Adson estava por aqui, o Adson que é de Goiás. Então, assim, Corinthians sai com um resultado que não queria. Um 0x0 com sabor de vitória para a Portuguesa, né? Sabendo que a Portuguesa tem as suas limitações. Então, assim, o Renato Augusto é impressionante. A gente acompanha futebol há bastante tempo, né, Zé Luiz? Existem jogadores físicos, que são muito fortes fisicamente, correm muito, e tem jogadores cerebrais, né? E o Renato Augusto é impressionante ver esse cara jogar na televisão, lógico, mas, assim, pessoalmente, domínio de bola, visão. Ele joga sem olhar para a bola, invertendo, né? Ele estava muito bravo. Ele estava realmente muito bravo. Precisava ter uma câmera quando ele foi substituído, o quanto que ele xingou e o quanto ele gesticulou no banco de reservas. Então o Corinthians não sai feliz com essa vitória daqui, só com esse empate daqui. Daqui a pouco a gente vai ouvir os jogadores. Ainda não está certo se vai ter uma zona mista ou não, mas a gente vai acompanhar a saída dos jogadores. Tanto Corinthians quanto Portuguesa vão tomar banho aqui no Mané Garrincha e vão direto para o aeroporto, que voltam para São Paulo. O Corinthians teve um desfalque também importante. O Cássio, ele estava aqui, veio com o time, treinou, fez o aquecimento antes do jogo começar. Só que aí na hora de subir para o gramado foi dada a informação, ele tem uma virose, né, sintomas de uma virose, por isso ele foi poupado, nem ficou no banco de reservas. Sem goleiro Cássio, com o Renato Augusto jogando muito, mas faltou ali parceria para ele. O Corinthians não conseguiu uma vitória. A Portuguesa, por seu lado, né, conseguiu o que queria, um empate. A Portuguesa, vale lembrar que foi a Portuguesa que trouxe o jogo para cá. É até legal a gente mostrar, o estádio é todo vermelho, né? Até parece que é de propósito, como se fosse o estádio da Lusa. Não é, o Mané Garrincha, estádio de Copa do Mundo, inclusive, vale a pena a gente falar. Capacidade para 72 mil pessoas, um estádio magnífico, muito lindo. Você falou sobre o gramado, a gente vai mostrar o gramado. Brasília, você sabe bem, Zé Luiz, é um lugar muito seco, né? Seco. É difícil até para a gente, respiração, a gente sente muito aqui a diferença. E o gramado é bastante seco também. A bola quica de forma irregular, mas aí quica de forma irregular para todo mundo, né? Para a Portuguesa e também para Corinthians. Olha lá, a torcida corintiana ainda tirando foto, tentando uma última recordação desse jogo. Corinthians que tinha jogado em 2019 aqui, tinha perdido do Fluminense, voltou agora contra a Portuguesa, então, e um empate, um 0x0. O torcedor corintiano não sai muito feliz daqui não, viu, Zé Luiz? Não, eu entendo a decepção, realmente não foi um grande jogo. O Corinthians não conseguiu, por muitas vezes, furar
a defesa da Lusa. Eu tenho perguntas aqui para você, mas esse negócio da cadeira vermelha é engraçado, porque a gente estava brincando, assistindo o jogo, tinha o torcedor da Portuguesa na cadeira vermelha, a gente não sabia se era torcedor ou cadeira. E eu lembrei da Copa do Mundo, que você não sabia se era cadeira ou shake. Lembra? Tinha umas cadeiras brancas assim, não senta, é o shake. Opa, agora não senta, tinha torcedor da Portuguesa. Pietro, você quer mandar uma pergunta para o Bruninho? Quero sim, Bruno, beleza? Boa tarde aí para você. Eu queria perguntar sobre essa chateação do Lázaro aí no final do jogo. Eu vi que ele reclamou um pouco mais rispidamente com a arbitragem, foi amarelado. Qual que era a chateação do Lázaro ali nesse apito final? Na verdade, boa tarde para você, o Lázaro estava irritado desde o começo do segundo tempo, porque começou aquele cai-cai da Portuguesa, né? Aqueles jogadores fazendo uma cera, tentando diminuir o ritmo corintiano. A gente sabe que o ritmo que o Corinthians tentou imprimir era muito mais forte que o da Portuguesa. E aí começou alguns jogadores a caírem, sentir dores, o Lázaro já ficou irritado com isso. E aí no final ele deu 8 minutos e a reclamação do Lázaro, que ele ficou indignado, é que teria faltado um pouco mais, que ele deveria ter colocado 1 minuto a mais por alguma paralisação que teve nos acréscimos. Então assim, todo mundo no Corinthians estava bem irritado, viu? Aqui no banco de reservas, Renato Augusto, Roger Guedes, eles estavam... O Corinthians vem de uma derrota, né, antes desse jogo contra o São Bernardo, empatou contra a Portuguesa, então a gente sabe que não é o resultado que o Corinthians precisava e vai para um clássico, né? Então tem toda a questão moral. Passou agora desse clássico contra a Portuguesa, um clássico que não acontecia desde 2015, mas agora vem o derby, né? Vem o clássico, realmente talvez o maior clássico do futebol paulista para muita gente, Palmeiras e Corinthians, e tem a questão da moral. O Corinthians não sai com a moral elevada aqui do estádio, o Lázaro sabe disso, reclamou muito com a arbitragem, o Renato Augusto reclamou com a arbitragem também, mas fato é que não muda o placar, 0-0, né? O Lázaro levou amarelo, né, na reclamação, foi o time inteiro. Fala, Cosme. Então, Bruno, tudo bem? Eu queria fazer uma pergunta para você, se você tem uma previsão, se tem chance do Fagner jogar e por que o Lázaro manteve o Renato Augusto até o final da partida. Para mim, causou estranhamento. Eu achei que ele fosse ser um poupado para o Clássico. Vamos lá, Cosme, prazer falar com você também, meu amigo. São questões diferentes. O Fagner sim vai estar à disposição. O Fagner não estava nesse jogo porque tinha tomado o 3º cartão amarelo contra o São Bernardo, ele não viajou para Brasília, mas vai estar ok para o jogo contra o Palmeiras. A gente sabe que isso muda muito para o Corinthians. Hoje, o Rafael Ramos, a gente percebia que o lado direito do Corinthians não estava a mesma coisa, como costuma ser, tanto é que o Corinthians jogou mais pela esquerda com o Fábio Santos do que pela direita, mas Fagner, então, a princípio, confirmado para o clássico contra o Palmeiras. Agora, sobre a saída do Renato Augusto ou não, é uma coisa muito curiosa, né? O Lázaro é um treinador novo, a gente sabe, 42 anos, e o Renato Augusto, além de ser um jogador experiente, cerebral, como eu disse, ele é um líder dentro de campo, é um maestro realmente. Ele fala, e todo mundo ouve o que o Renato tem a dizer, né? Roger Guedes, Yuri Alberto, ele realmente dá determinações dentro do gramado. E a todo momento os dois se conversavam, tanto o Renato Augusto quanto o Lázaro. E o Renato Augusto não queria sair, Cosme. Ele ficou bravo. Quando o Lázaro fez o sinal que ele sairia, ele tinha acabado de tomar o cartão amarelo. Eu acho que o Lázaro, de forma inteligente, percebeu que além da questão física, né, de poupar, ele poderia tomar um segundo amarelo, ser expulso, ele perderia o Renato Augusto para o Clássico. Então o Lázaro vai e faz a substituição. Mas acho que, assim, parte muito do Renato Augusto não queria sair do gramado. Lógico, tem a questão do treinador, se ele fosse pensar na parte física, poderia ter tirado antes o Renato Augusto, mas fato é que entre eles conversando, Renato ficou no campo e não queria ter saído, não. E também acho que passa pelo fato de o Corinthians precisava ter ganho esse jogo. Vem de uma derrota, seria legal ganhar esse jogo. Sim. E o Renato, principalmente no segundo tempo, foi o cara, né? Mas o comando é dividido, né? Bem claro isso. Né? Como assim? Ué, porque se eu preciso de você no jogo contra o Palmeiras... Você diz com o técnico? Mas eu não vejo assim. Eu vejo que existe a liderança do técnico, mas ele respeita os jogadores e realmente o Renato é escutado ali, né? Sim. Todo time tem um cara que é mais ouvido. Existe né? o diálogo ali, né? O Renato é um jogador de hierarquia. Parece né? que com o VP não tinha nada disso, não, né? Não. Falei o nome. Eu impronunciável. Eu falei. Surpresa pra mim. Bruno, mas, ele quebrou um tabu aqui. Falou o VP. Falou o nome do técnico. Eu falei de novo o nome do VP. Eu falei outra vez. Gente, falei 3 vezes. Mas enfim. Eu acho que existe essa coisa do jogador que tem uma, né, acende sobre o time. Ele é, né, o cara, todo mundo respeita. Você viu que teve uma jogada que o Adson atrapalhou, o Renato falou com ele assim, depois ele falou, não, tudo bem, aplaudiu, tal. Enfim. Bruno, será que você consegue zona mista? Se você conseguir, você volta.
É exatamente isso que eu ia dizer para vocês. Eu vou me movimentar aqui. O Mané Garrincha tem uma área onde está o ônibus do Corinthians. Vamos tentar, a princípio, se inteirar. Se tiver, eu volto a chamar vocês para a gente entrevistar os jogadores corintianos. Combinado? Tá bom, Bruno. Piccinato. É Piccinato ou é Piscinato? É italiano, não? Enfim, ele quase travou lá. É Piccinato, É ecco. italiano, mas você chama como você quiser, Zé Luiz. Ecco. Bruno Piscinato, direto ao vivo lá de Brasília, do estádio Mané Garrincha. Daqui a pouquinho, talvez ele volte, vamos ver o que rola, tá? E nós continuamos por aqui. Bom, vamos lá, gente. Antes de mostrar os melhores momentos, um resumo do jogo e do segundo tempo. Achei um pouco melhor que o primeiro, principalmente pelo Corinthians, mas que realmente não conseguiu furar uma retrancona, né? A Portuguesa abdicou do jogo no segundo Então, tempo. acho que você matou a pau quando falou que o Gilson Kleina colocou um ônibus na frente do gol. Marcou muito bem, não teve espaço. E quando só tem um jogador criativo, é difícil. Lógico que o setor do Renato Augusto ele foi mais acompanhado, é isso. Tem que ter 2, 3, a gente assiste Real Madrid e Al Hilal, 5-3, 8 gols, a gente para pensar, como? O que acontece? Jogadores criativos, gramado decente, porque é uma indecência esse gramado como está. E vai piorar, porque são quem está organizando os jogos em Brasília pensa só no lucro e não pensa no básico. Mas a Portuguesa foi sensacional. A Portuguesa fez o jogo da vida. Os jogadores da Portuguesa sabem que eles têm que aproveitar a televisão, se mataram, se desdobraram. E o Gilson Kleina também fez uma estratégia bem firme. E é muita falta, né, Zé, para mim, do lateral direito do Fagner, que eu comi bola, que eu esqueci, realmente estava suspenso. Mas sem esse lateral direito, o Corinthians sente demais. E antes do jogo eu falei pro Cosme que eu gosto desse lateral do Corinthians, o que jogou. Mas realmente a diferença é grande. Teve uma jogada ali, talvez, não sei o que os melhores momentos vão mostrar, mas que o Renato vem, ele vem pela direita e ele toca a bola. E você fala assim, nossa, ele errou o passe. Não, ele tocou pro Fagner. Mas o Fagner não estava lá. Então, aí você vê ele fazendo pro lateral, entra mais, né? Porque é automático, ele pegou a bola e falou, o Fagner tá lá, não estava, né? Você, Pedro, fala. Não, concordo com você, eu acho que o Rafael Ramos, ele é um cara que ele não aproveita tanto o corredor quanto o Fagner faz, né? E o Fagner, até por ele já ser titular, conheceu o Renato há muito tempo, já joga com o Adson ali desde o ano passado, então tem uma familiaridade ali, um entrosamento que faltou realmente para aquele lado direito do Corinthians. E você vê que essa frustração do Corinthians em não conseguir jogar se traduz em campo quando o Renato Augusto toma aquela entrada do menino da Portuguesa, que agora me fugiu o nome, e vai cobrar, vai tirar satisfação, tanto que toma um cartão amarelo por causa disso, né? Então acho que foi um Corinthians que não conseguiu transformar ali o seu volume de jogo em chances claras. Acho que o segundo tempo, vou ter que discordar de você um pouco, Zé. Eu acho que o segundo tempo foi pior que o primeiro. Você achou? Não vi grandes chances de gols como teve assim no primeiro tempo. E acho que a frustração vem desse sentimento de não conseguir furar uma retranca muito bem montada pelo Gilson Kleina. Né? Irrita também o jogador ali batendo toda hora, dando uma paulistinha, fazendo cera, demorando para cobrar um lateral. E o Corinthians parece ter caído um pouco na pilha. E essa palavra que o Pedro usou está certíssima. Frustração. Os jogadores vão ficando irritados, porque não é normal ver o Renato Augusto. Por mais que foi o Naldo que deu uma entrada muito dura nele, a gente não está acostumado a ver o Renato Augusto discutir desse jeito, correndo risco de ser expulso. É muito frustrante, porque inclusive a torcida, a crítica, todo mundo achava que o Corinthians ia ganhar fácil a partida. O Português vinha de 4 derrotas. Quer dizer, então é muito frustrante mesmo. E, como você falou, vai ter a expectativa do clássico. O Corinthians já chega assim, peraí, como é que vai ser? Se tivesse vencido, tá tranquilo, mas vai classificar, mas é isso. Foi decepcionante a efetividade do Corinthians. Rendeu pouco, mais uma vez. Méritos para a Luzinha, né, que conseguiu, enfim, fazer o jogo dela, segurar e cair bastante. Vocês viram que o Lázaro reclamou, todo mundo reclamou, o Fábio Santos reclamou, foi todo mundo reclamar, mas ficamos aí no 0-0, Lusa e Corinthians. O Corinthians, aí vai para quantos pontos? O Corinthians vai para 14, né? E a Lusa sai dos 4 e vai para 5. Tem que ver jogos que vão acontecer. Gente, está chovendo muito em São Paulo. Né? Nós vimos uma imagem aí, porque hoje mais à noite vai ter o jogo de São Paulo no Morumbi. Isso, contra o Santos. Contra o Santos, clássico. E, gente, a chuva que caiu até agora, o final desse jogo,
espero que dê tudo certo, Dá né? pra galera nadar na arquibancada lá. Lembra? né? Tem uma imagem lembra. Que nem clássica aquela do cara foto, nadando na arquibancada do Morumbi. Nós já temos os melhores momentos? Temos? Então vamos mostrar os melhores momentos, vamos comentando, tá? Porque daí a gente vai ter uma ideia do que realmente aconteceu. Olha lá. Aí o primeiro tempo, né? Corinthians tentando algumas vezes, a Portuguesa deu um chute mais perigoso nesse primeiro tempo. E realmente o Corinthians chegou um pouco mais, ó, principalmente logo depois desse ataque do Yuri Alberto. Olha lá, é a luzinha, chute fraco. Teve um outro que foi melhor, que o Carlos teve que se esforçar mais. Essa daí, se ele toca direito... Nossa, tinha até o Yuri ali no meio, né? Aí, de novo, eu acho, depois eu concordo com o Pietro, acho que ele tentou até tocar, ele tentou fazer alguma coisa ali, né? Mas faltou perna, né? Parece que faltou perna. E aí, já o segundo tempo, olha isso. Essa foi a melhor chance, né? Pra mim, de primeira, se ele tivesse coragem. Ficou com receio, né? Rafael Ramos, aí... Isso vai vendo pelo relógio ali, né? Essa foi a chance maior da Portuguesa no segundo tempo, ó. O goleirão foi lá e timba. Essa também, a gente até brincou, falou que o Gil tirou da cabeça do Paulinho. Mas o zagueiro realmente já estava atrás. Aí já voltou, João. Então aí é a volta. Um lado bem importante, agora momento PVC. Tá. Momento PVC. Em 8 partidas, a Portuguesa fez 5 pontos. Tem que fazer mais 7 pontos em 4 jogos, para chegar a 12. Então, a Portuguesa vai ter que se desdobrar para não cair, porque 12 pontos é o ponto de corte do Paulista, segundo todos os matemáticos. Então, a Portuguesa, a situação ainda é difícil. Não, é obrigatório a Portuguesa ganhar da Ferroviária. Sim. Obrigatório. E obrigatório ganhar do São Bento depois, né? Porque senão vai ficar em 2 jogos aí no desespero. E a Lusa vai ter que secar também, não só a Ferroviária que vai ter que ganhar, mas o Ituano, né? Acho que o Ituano ainda não jogou, vai jogar. Tem 6 pontos, acho que cai em 2, né? No Paulistão. Tá difícil a situação para a nossa Lusa. Para a Lusa. Tanto é que eu vou mostrar um momento pitoresco, que foi o único que eu separei, que mostra a Lusa um pouco perdida. Foi engraçado isso. Que foi numa entrevista acho que é o João Vitor, né? O João Vitor, ele começa a entrevista no intervalo muito bem. Ele fala da condição do gramado e tal. De repente, eu não sei o que deu um tan, né? E ele, quer ver, olha, vou mostrar a entrevista primeiro. Põe aí com áudio, por favor. O time do Corinthians está dando dificuldade pra gente. Eu esperava que o gramado tivesse um pouco melhor. O gramado não está tão bom, mas a gente está se adaptando com o jogo e a gente vai fazer uma boa... Então, o primeiro tempo... A gente tá... Eu não esperava que o gramado tivesse tanto esburacado, não sei o quê. O Corinthians está dando trabalho, mas a gente vai tentar dar uma né? Parou, ficou. Não, você vê que ele tá ali. Faltou Faltou oxigênio ali, né? Parece. Assim. Enfim. Ô Zé, só uma pergunta técnica para você, que é um mestre da comunicação mesmo. Opa, quem dera. Quando dá branco, o que fazer? Rapaz, é difícil resolver a situação do branco. Quando dá um branco, às vezes você não sabe o que falar. Eu geralmente falo qualquer bobagem. Né? Aí, às vezes, assim, né? Eu falo assim, por exemplo, acabou de me dar um branco. Vamos pro tweet? Então, você que pôs a hashtag Comissão na Record, vamos dar uma olhada no seu tweet. Quer ver só? Vamos lá. Põe na tela. Aí a equipe fica desesperada, me xingando, porque não estava combinado. Mas olha lá. Clebão, a diferença da Lusa para o Timão, tirando 4 jogadores que são Renato Augusto, Roger Guedes e Yuri Fausto, é que a Lusa tem um técnico e o Corinthians, como sempre, só aposta em aprendiz. Nossa, Kleber. Sei, Hater demais do Lázaro. Não, eu acho que o Lázaro é um bom técnico, tem futuro, a gente não sabe se vai dar certo, né? Tá sendo E rígido. o Kleina tá lá, o Kleina tá pulando de time para time também. Sim, né? e vem numa fase super ruim. Então, mas se defender é muito mais fácil, Zé. Compromete menos, né? Você chuta para tudo quanto é lado, fecha tudo, cai, faz cera. Robson, e esse Yuri Alberto, o novo Ronaldo Fenômeno, um caminhão de dinheiro para não chutar uma bola no gol. O pessoal tá cruel hoje, hein? Olha o mau humor da torcida. Também discordo, acho que o Yuri fez o que ali, sim, né? Batendo o corpo, trombando e armando. Tem jogo que se a bola não chega para o atacante. Quantas bolas chegou para o Yuri Alberto? Pouquíssimas. E as que chegaram, né? Sim. Foi aquela do primeiro tempo que passou raspando lá. É isso. De resto, o resto, a bola vinha pingando, quicando no gramado horrível. Ricardo Vona,
Se contra a Portuguesa não ganha, imagina contra a Máquina Verde. Vão passar vergonha. Discordo. Será, Ricardo? Discordo. Quando vê Corinthians e Palmeiras pela frente, não tem favorito. Clássico, é uma loucura. Uma clássico loucura. é clássico. E é o jogo que os dois times mais gostam de jogar e mais gostam de vencer. O Corinthians se supera, ainda mais jogando em casa. Mas é aquela coisa do humor, né? Engraçado. Vinha de uma vitória, foi para uma derrota e agora um empate inesperado. Na vitória, nossa, o Lázaro tá dando um jeito e tal. Na derrota, esse cara não sabe nada, né? E o Gilson Kleina lá tranquilão. Eu vi o Gilson Kleina, brinquei até. Falei que parecia aquele tal que no estacionamento. Ele ficava assim, ó. Ei, tô com um Chevette 89, ó, tem ideia, hein? Olha lá. Tem um Fusca ali, muito bom. Ele ficava só ali, né? Tá tudo bem. Escuta, nossa enquete, como é que terminou? Vamos ver? Porque daí vai expressar um pouquinho da torcida corintiana em relação ao Lázaro. Como você avalia o trabalho de Fernando Lázaro no Corinthians? O pessoal terminou achando fraco, com 35%, poderia ser melhor 27%, bom 22%, surpreendente 14%. O que vocês acham? Reflete resultado. Reflete o resultado, mas ele é um técnico que está, para mim também, ele está aprendendo ainda. São 16, 17 partidas, são muito poucos jogos. Mas ele é inteligente, mas ainda não é o técnico para o Corinthians. É muito cedo para assumir um clube tão importante. Então, vai em cima do resultado. Foi exatamente, é o reflexo de tudo que tem acontecido desde a semana passada. A derrota para o São Bernardo e aí agora o empate com a Luzinha. E ficou, a nossa enquete começou assim, achando fraco, terminou assim, achando fraco. Se tivesse... Ainda mais depois de um 0x0, né? Surpresa não ter subido mais aí o fraco. Depois de um 0x0 e... temos o nosso melhor em campo, que é diferente do melhor em campo, explicando para vocês. O melhor em campo que aparece ali é o melhor em campo da Federação Paulista. O melhor em campo que aparece, que você vai ver agora, é o nosso melhor em campo. O que nós três aqui pensamos. Quer ver? Roda aí. Quem vai... O cara que joga de terno, olha lá. Ó o desprezo. Renato Augusto. Lá vai ele de novo. Grande. Então, o nosso destaque do jogo é Renato Augusto, né, pessoas? Acho que não tem como ser diferente. O Renato Augusto, essa coisa que o Piscinato falou pra gente, dele comandar ali dentro de campo também, falar bastante com seus companheiros, é muito importante não só porque, assim, é um cara que ele resolve na bola, ele faz o jogo girar, faz o Corinthians, as peças se movem ali em torno dele, mas o fato dele conseguir falar com o pessoal também permite com que os jogadores se mantenham concentrados também, né? Não saiam do jogo, continuem ali focados em um objetivo só. E Renato Augusto... É difícil até falar, ele é muito bom, cara. Só dá vontade de ficar 2 horas vendo ele jogando. Realmente, assim. Né? E fiquem de olho, nasce um novo técnico. Muito interessado, né? Muito Dizem que interessado, ele procura conversar, entender, estudar, pode ser que... Ele já atua como técnico, né? Mas eu não posso falar. Tá? Não, mas você está com maldade. Não, eu acho que isso é porque nós falamos que o Piscinato falou que o Renato fala o tempo inteiro, instrui o time. O Paulinho também faz isso. Sim. É que o Paulinho ficou quase um ano fora, está voltando agora, mas acho que esses jogadores mais experientes... Não, tem esse espaço mesmo. Eu vi o Fábio, o lateral do Corinthians, faz tempo já num jogo, eu não lembro com quem do Corinthians ele tentou trocar a bola, né? Então, o cara passou, não vou lembrar, ele passou a bola, o Fábio parou e olhou, né? Tipo, futebol é meio que um triângulo, né? E o cara não veio. Então, tinha um marcador aqui, um aqui, aí ele fez assim pro cara. Né? O cara... Enfim, então é experiência, a gente faz isso. Você lembra do teu começo na redação, Cosme Rimoli? Como é que era o seu começo na redação? Eu achava que era o dono da verdade, mas aí chegavam os chefes, olha, não é bem assim. Não é assim, mas é isso, a gente tem que ouvir mesmo os mais velhos, mas o Renato Augusto, eles têm uma influência, Zé, também, porque eles não iam discutir, por exemplo, com um treinador mais vivido da maneira que eles falam com o Lázaro. É muito próxima. Então, sim. Porque assim, o que acontece? Quando tem um treinador como aquele que você adora, como é que ele chama mesmo? O impronunciável. O impronunciável. Então, como tem um técnico antipático, que é hierárquico e tal, o auxiliar chega e conversa com os jogadores. Ele vira as costas, o auxiliar... E o Lázaro não era auxiliar, mas sempre foi muito próximo dos jogadores, porque ele ficava observando o adversário, observando
como ia jogar. Então, tipo, essa proximidade é que faz o Renato Augusto falar, olha, agora eu não quero sair. Espera. Isso com o Vitor ele não teria. Não teria. E agora, isso pode dar certo, como pode dar muito errado também, né? Mas eu vi nesse jogo, quando o Renato sai irritado, porque o Renato está irritado, não pela saída, está irritado com o jogo. Irritou, né? Tava todo mundo no Corinthians bastante irritado. Aí o Lázaro faz questão, puxa ele, aí os dois se abraçam, ele fala, não sei o quê, tal, e sai. Fala. Não, eu acho que a coisa do vestiário ela é importantíssima para qualquer time. Não basta você ser muito bom no campo, entender tudo sobre estratégia, tática e o caramba, se você não tiver o mínimo de contato humano ali, saber conversar com os caras. Mas também tem que tomar um cuidado para não se perder nisso, né? Que foi o que aconteceu com o Silvinho no Corinthians. Sim, total. Que era auxiliar também, conhecia os caras, jantava, bebia vinho e tudo. Mas assim, se você não resolver dentro de campo também, esquece. Sim. A gente está rodando os melhores momentos. Da Portuguesa, quem vocês apontariam como destaque da Luzinha? Vocês acham que alguém... O Pará que não termina, Pará é um interminável Pará. Eu posso ir com uma opinião conservadora aqui, iria de Tomazella, goleiro que não comprometeu. Tá. Quando tinha que dar bicão, deu bicão. Tá bom. Quando tinha que fazer cera, fez cera. Exato. Eu achei que tem, realmente, você mesmo falou, que ele tem um certo... Não foi o melhor em campo, mas ele tem... Parece que tem futuro, o Paraíso. Ele tem um jeito de dominar a bola diferente, ele parece ser nasce um bom jogador, mas eu também concordo com o Piero. Assim, o goleiro, o Tomazella, foi o melhor da Portuguesa. Mas eu queria fazer uma pergunta assim, para vocês dois, uma pergunta profunda. Lá vem. Nos Estados Unidos, eles odeiam e não tem nos esportes principais dele o empate. Principalmente assim, essas coisas frustrantes que é o 0-0. O que vocês acham? Você acha que deveria não ter empate no futebol e ser resolvido de alguma maneira? Não. Eu gosto do empate. O empate faz parte. Acho que o empate faz parte. Inclusive, que é uma das minhas críticas àquele novo formato de Copa do Mundo lá, que não vai ter mais empate também, né? Que se empatar o jogo é pênalti, uns negócios malucos assim de fase de grupos que... Eu acho que é óbvio, né? Não tem um empate quando é uma eliminatória, vai tirar um time, ou uma final e etc. E aí você faz prorrogação, ou faz pênaltis, etc. Então tudo bem. Mas acho que o empate faz parte da história. Às vezes por não merecer a vitória, ninguém, né? Sim. Ou então por ser um jogo tão bom que você já teve empates de 2-2, 3-2, falando, meu, e o 0-0? E o 0-0? Um 0-0 bom eu acho difícil. Você lembra de algum 0-0 bom, Pierre? É difícil, né? Dói, né? Gol. Dói a graça não. é o gol, né? Porque senão a gente fica no quase. Deixa eu ver aqui, vamos lá. Então, esses dois seriam os destaques? Eu acho que sim, mas menção honrosa é o Paraíso, o Fausto Vera também foi muito bem, né? Tanto que foi o escolhido da, é verdade. da O transmissão. Vera foi escolhido, né? Na marcação. Pois é, mas foi um jogo, vamos falar, foi um jogo sem emoção. Né? Abaixo, Sem foi um emoção. jogo abaixo. Não Sem foi um emoção. grande jogo, fato. É que né? você deu um contraste difícil também de comparar do Real Madrid ao Hilal com 8 gols, e aí a gente sai disso pra... A gente sai, estava conversando com o Zé no intervalo, o nosso cérebro vê 8 gols e depois, bom, outro jogo de futebol, mas parece outro esporte. Parece né? outro esporte. Infelizmente. É que também a gente tem que entender a situação econômica do país, a gente é muito periférico diante do... Real Madrid é o time mais rico do mundo. Tá. Então, Gente, ó, deixa eu falar uma coisa. Eu vou te perguntar uma coisa sobre técnico, posso? Já que eu ia... Antes de eu mudar de assunto, eu quero falar de técnico. A gente falou do Lázaro e tal. O negócio do Ancelotti, é fanfic ou é realidade? não, assim... Existe conversa com o Ancelotti para a seleção brasileira? Então, não... Eu tenho conversado bastante com gente da CBF, gente importante. Eles estão tentando um técnico que chegue de altíssimo nível. Ancelotti, Mourinho, Guardiola nem se aproximam, porque já recebeu o recado que não, mas o Ancelotti está falando também que não está disposto a trocar o Real Madrid para enfrentar todas essas dificuldades aqui do outro lado do mar. Tal. Por isso, aquele técnico que você defende, o tal de Jorge Jesus, corre, Eu não, corre eu por tô fora. fora. Não, estou brincando, você não defende não, mas tem alguma chance, assim, tipo, eles querem um técnico estrangeiro com esse futebol brasileiro, então ele corre por fora. Mas, assim, eu também vale a pena, Zé, fala também sobre o Vinícius Júnior. Como ele está efetivo, como ele está... 22 anos, 2 títulos mundiais. Para mim, não tenho a menor dúvida, o melhor brasileiro lá no exterior. Já passou o Neymar há muito tempo. Quando você abrir a página do R7, por falar nisso, está lá a coluna do Cosme Rímolo, Vinícius Júnior é o melhor jogador brasileiro e Ancelotti mostrou por que a obsessão da CBF. Real Madrid,
8 vezes campeão mundial. É uma coisa, uma história, né, do Ancelotti mesmo. E o Vinícius ontem jogou muito bem, tem jogado muito bem, tem sofrido. É impressionante. O racismo uma coisa horrorosa que acontece no mundo todo, né? Mas a gente recebe, nessa última semana, a gente tem recebido notícias da Espanha, né? O Vinícius Júnior, agora o jogador de basquete, Iago, né? Iago também. E parece que lá na Espanha, nesse setor esportivo, com relação ao racismo, não estão fazendo nada. Não. A inoperância da Liga é uma grande crítica, até que o Vini Júnior teve que falar em voz alta sobre isso. E cai por terra o discurso de quem passa pano pra galera lá na Espanha, né? Porque falam muito de que o Vini Júnior é um jogador que provoca, pelo drible, pela dança. E aí ele vai, faz tudo o que fez no Mundial e ninguém xinga ele, chama ele de macaco, como chamam em vários jogos lá na Espanha. Então, assim, o problema não é o Vini Júnior, nunca foi, a gente sabe disso. Lógico. E fica mais evidente agora num outro contexto, jogando num outro país. Fora, né? Enfim. E Zé, pelo amor de Deus, imagina, a gente está voltando nos Estados Unidos na década de 60, colocar um boneco representando Vinícius Júnior enforcado, uma coisa assim nojenta. Ku Klux Klan. Então, vocês tocaram muito bem na situação. É a diretoria da Liga da Espanha que não entra firme porque não quer confusão. Então, e é um absurdo. Agora, o Real Madrid também tinha que se impor. Não vamos entrar em campo, vamos tomar uma postura. É um vexame, é uma vergonha mundial. E aí, sim, tem que ninguém toma uma atitude, é frustrante para todo mundo. Não, o presidente da Liga chegou a responder o Vini Júnior, quando o Vini Júnior falou de que faltavam ações mais assertivas e tudo mais. Ele respondeu o Vini Júnior, falando, claro que tem, porque tem isso e aquilo. Pô, pelo amor de Deus, você tem tempo para responder o Vini Júnior, vai fazer vai punir esses caras, vai banir torcedor, tirar ponto de clube, sabe? E não abre a boca, né? Você não tem nada para falar que seja próximo da realidade, que a gente está vendo, que está assim, escancarado, cala a boca. Exato. Né? E assim, vamos falar também, claro, a gente viveu da Alemanha, que viveu um momento terrível do nazismo, a Espanha teve um momento enorme com o fascismo e o Real Madrid foi muito ajudado na época do Franco. Então, é isso, assim, a história também protege, porque há racistas lá, sim, não é à toa, não é à toa que está acontecendo lá. Vou mostrar para vocês a tabela, como eu sempre lembro, no r7.com, você encontra, nós mostramos a coluna do Cosme, mas você encontra também tudo a respeito do Campeonato Paulista. Faltam jogos ainda, né? Daqui a pouquinho tem jogos para acontecer e etc. Mas, a gente está assim, deixa eu só ver se foi atualizado. Foi. Grupo A, Bragantino em primeiro com 14 e Botafogo em segundo com 11. Esses já completaram a 8ª rodada. Quem não completou, Inter de Limeira e Santos. Santos tem o clássico, né? Com 9 pontos. Já existe uma realidade aqui de Santos se classificar, né? É possível, né? Bom, melhor ainda, melhor palavra. Já existe aqui uma possibilidade do Santos se classificar até. Né? Ser rebaixado, acho que não mais. Né? Faltam só 3 pontos. Vamos lá para o B aqui, Grupo B, São Paulo, que joga daqui a pouquinho, né? São Paulo com 11, Água Santa com 11 também, Guarani com 10 e Mirassol com 9. Aqui, se o São Paulo ganhar hoje, ele abre um pouquinho, porque todos estão já na 8ª rodada, né? Grupo C, Corinthians em primeiro com 14. A gente acredita que o Corinthians deva se classificar. Com certeza. Se não em primeiro, na pior das hipóteses, em segundo. São Bento em segundo com 9. Ituano, esse aqui corre perigo de rebaixamento. E esse aqui também, que é a Ferroviária. Né? Com 6 e 4. E já líder do campeonato, provavelmente vai terminar como líder. E isso vai dar vantagem do Palmeiras, que está com 20 pontos em primeiro no D, de mandar os seus jogos, e principalmente a final, caso ele chegue, eu acredito que vai chegar, lá no Allianz Parque. Palmeiras com 20, São Bernardo com 14, Santo André com 10 e a Luzinha com 5, respirando por aparelhos. Vamos na Batalha do Dinheiro, você quer? Exatamente. Você quer a Batalha do Dinheiro? Sim, é minha obsessão, já que eu não tenho, é minha obsessão. Bom, vamos para a Batalha do Dinheiro. Essa última coluna aqui, gente, é a Batalha do Dinheiro, é quanto o time está arrecadando no campeonato. Vou tirar aqui esse primeiro grupo, porque eles não estão nessa batalha. Só os outros 3, porque a gente tem o São Paulo com um faturamento até aqui, é a última, né, Cosme? Você conhece mais? De 5.492, 5.492. Aí nós temos aqui o Corinthians, com 7.225 e o Palmeiras com 7.786. Está uma briga ali entre e hoje Corinthians ainda tem um clássico e foram já 40 mil ingressos vendidos para o São Paulo já. O São Paulo já vendeu 40 mil ingressos. Mas, Zé,
olha para nós, olha para ele, olha para a gente, olha para os pobres, por favor. Você Olha quer ver os pobres. últimos? É, olha Cadê os o pobres. negativo? Tem alguém negativo? Não temos mais acabou, ninguém mas negativo. É difícil, olha. Né? Ó, agora, Mas vamos lá para as piores arrecadações. Nós temos aqui a Luzinha. Então, ganhou 1 milhão hoje, mas tem 356.610. Né? E aí, subindo, o Santo André, né, com 626. Quem mais? Olha lá, o São Bernardo, Água Santa. Água Santa, 212.860. Então, é difícil. Fica difícil se não tiver um aporte de grana da cidade, de empresários da cidade, ou mesmo uma SAF. Né? Então, por isso que há uma pressão grande, isso aí eu posso dar em primeira mão, para a federação ajudar mais os clubes para disputarem o campeonato. Tipo, 5, 7, 10 milhões até para os pequenos, porque senão não tem jeito de fazer futebol. Não, aqui é muito exigente. Agora a tabela, agora a classificação geral também é importante. A geral aqui, ó, total, como eu falei, a importância é quem está na frente manda o seu jogo. Inclusive manda... não. O mando agora é primeiro e segundo lugar, né? Sim. Então, mas aqui, ó, Palmeiras, 20 pontos. O São Bernardo está bem, né? Tá bem, 14 pontos e um jogo a menos, né? Que ainda não completou a rodada. Corinthians também com os mesmos 14 e Bragantino também com 14. Aí os 4 primeiros. Aí São Paulo em quinto com 11, pode chegar hoje a 14 também, se ganhar. Botafogo 11 e Água Santa 11. O Água Santa já jogou ontem, o Bota também. Só falta o São Paulo jogar, como eu falei. E vai, ó, Guarani com 10, Santos com 10 pontos. A gente estava preocupado com a situação, perdão, esse é o Santo André, né? Mas aí você vem aqui, a gente continua preocupado com a situação do Santos, mas ele está bem. Você vai falar que com 9 pontos, eu acho que ele não corre, porque caem os 2 últimos, tá? Então, eu acho que o Santos já não corre mais perigo. Acho que o Santos está tranquilo, porque esses 3 últimos aí tá bem difícil. Não, aqui tá 4, 5, 6, né? Não mostra reação, assim, cara. Tá bem complicado. Pai, o Ituano pode passar, pode empatar, mas sei lá, né? Não é mais simples para as pessoas pensarem, Zé. 12 pontos. 12 pontos tem 90% de chance de não cair. Olha lá, o Bruno tá lá. Vamos, abre espaço pro Bruno aí. Manda ver, vai. Para a Portuguesa. A gente sabe que... Olha lá, a gente está aqui ao vivo. Queria que você falasse sobre a sensação após esse... Não acho que foi sensação de vitória. Claro, o Corinthians é um grande time, a gente respeita isso. Só que vitória é vitória. Era muito importante os 3 pontos pra gente. Só que a gente sai daqui com um sentimento bom, porque esse empate foi importante para nós conseguirmos nos reerguer. Exatamente por esse sentimento, né? 4 pontos, estava precisando pontuar. A gente sabe que trazer o jogo para cá tinha uma questão financeira importante para o clube, estava longe do Canindé. Como é que você avalia, primeiro assim, a Portuguesa durante os 90 minutos? Talvez a melhor chance tenha sido a Portuguesa. Sim, acho que a melhor chance foi aquela que eu consegui arrematar, né? Que ficou aquela brigaiada ali na área. Mas a gente veio para propor o jogo também. A gente, igual eu te falei, a gente sabe da força do Corinthians, a gente sabe que o Corinthians é um time de elite aqui do Brasil, um dos principais, mas a gente veio sem medo de jogar. Né? A gente estava confiante, o Kleina vem implantando um sistema de jogo que está dando cara para a Portuguesa, a gente já tem uma cara. Então, acredito que a gente tem muito a melhorar ainda, mas já melhoramos bastante também. Futebol é muito sobre moral, né? Assim, moral, às vezes estava vindo de uma sequência ruim de jogos, empatar num estádio gigante como esse, torcida contra. Você acha que também é uma chavinha para mudar a moral da Portuguesa? Com certeza, com certeza. Esse jogo foi a nossa alavanca, né? Acredito que daqui para frente já estamos com a cabeça na Ferroviária, que é o jogo de quarta, e acredito que essa foi a chavinha. Esse jogo contra a Ferroviária é uma final para a Lusa, né? É a final, porque nós somos o Z2, né, da tabela, e acredito que ganhando esse jogo a gente tira um peso enorme das nossas costas e dependendo de outros resultados a gente acaba saindo do Z2. Explica um pouquinho pra gente essa questão do seu nome, que todo mundo fala. Não, meu nome é Lucas Paraíso Feitosa. Paraíso não é apelido, né? Não, é sobrenome. Todo mundo acha que, que é? É apelido? Não, é meu nome mesmo. É com Z, todo mundo erra. E deixa eu te perguntar, como é que você tá com a cabeça? Porque, lógico, primeiro cabeça na Lusa, mas você tá fazendo um belíssimo Campeonato Paulista, já tem muito time assediando o Lucas Paraíso.
Cara, sinceramente, eu não estou preocupado com isso. Claro que eu fico feliz, né, com todas essas pessoas falando sobre o meu destaque, o meu desempenho, mas o meu foco é na Portuguesa, é o Paulistão e é terminar esse campeonato, pelo menos ficando na elite. Levando a Lusa para o paraíso. Isso. Beleza, a gente agradece aqui ao Lucas Paraíso. Vou aproveitar que saindo de uma jovem promessa, indo para um jogador que ele é experientíssimo. Tá aqui, vou aproveitar, olha só, tá aqui no celular. Tá te ensinando bastante coisa, Pará? Esse aqui ganhou pouca coisa, né? Fala bem, o menino, né? Fica tranquilo que a hora dele vai chegar. Tá indo no caminho. Tá bem, não. Você tem futuro, pô. É um garoto aí que. É o paizão de todos nós. Um garoto aí que logo vai tá brilhando aí no nosso futebol. Pará tá aqui, né? A gente conta, sabe da história, Santos, Flamengo, um monte de time, um monte de título. Uma situação diferente num clube. É um momento muito importante para a Portuguesa. Você que viveu um momento importante em outros clubes. Eu falei ali sobre virar a chavinha, virar moral. É um empate, mas é um jogo muito grande, né? Pode virar moral para vocês? Sim, com certeza, né, cara? A gente sabia que ia ser um jogo muito difícil, como foi. Se trata de um clássico, né? A Portuguesa é muito grande para estar numa situação que está. A gente sabe da nossa dificuldade. Mas, assim, hoje fizemos um grande jogo, né? Diante de uma grande equipe, uma equipe que todo mundo sabe da qualidade, jogadores que tem ali, jogadores de seleção brasileira, então a gente respeitou, mas a gente não temeu, então a gente leva esse um ponto para casa, temos agora um jogo muito difícil diante da Ferroviária e a gente tem tudo para fazer um grande jogo, se Deus quiser, a gente sair dessa situação o quanto antes. Falei ali para o Paraíso, é a final da Lusa, né, nesse campeonato, agora esse próximo jogo. Sim, com certeza, a gente já até falou ali no vestiário que é o nosso divisor de águas, né? A gente sabe que vai ser um jogo muito difícil, eles também estão numa situação muito complicada, mas jogando em casa com o apoio da nossa torcida, a gente vai fazer de tudo para que a gente venha fazer um grande jogo, se Deus quiser fazer os 3 pontos, que é o nosso principal objetivo. Paraí, longe da gente querer parar você de jogar, 36 anos, é isso? Vai jogar até quando? Até uns 42, tipo o Zé Roberto, assim. Não, acho que não consigo chegar igual o Zé, não. O Zé é um cara que tem que ser estudado, né? O Zé, pelo amor de Deus, joguei com ele no Grêmio. Sempre é um cara que se cuidou bastante, né? Então, por isso que teve a carreira brilhante. E eu, se Deus quiser aí, vou junto com meus companheiros, até onde o corpo aguentar, vou procurar correr. E depois que o corpo não aguentar mais correr, aí vai chegar a hora do fim. E uma última curiosidade, no final do jogo ali, eu vi, você é um cara experiente, o Renato Augusto a todo momento vinha falar com o Lázaro, até falei, meio maestro, o Lázaro falava as coisas pra ele. Aí eu vi no final ali que você chegou, o Renato Augusto parou do lado do Lázaro, você foi ali com uma aguinha e parou ali pra escutar, tava realmente pra escutar a resenha. A gente procura pelos atalhos, né? A gente já conhece um pouco da história do Renato, né? A gente sabe que é um grande atleta, um jogador de seleção, nível de Europa. E, então, assim que ele chegou ali para conversar com o Lázaro, eu procurei ali encostar, né? Para saber o que eles estavam falando. De repente ali pode ser que uma bola parada, não sei, uma inversão de bola, que ele tem uma qualidade muito boa. Então, procurei ali tá escutando o que eles falaram e o importante é que a gente conseguiu dar conta do recado e, graças a Deus, conseguimos levar esse um ponto importante. Valeu, obrigado Pará pelas palavras. Experiente Pará, o garoto Paraíso, é o time da Lusa. Você viu que saem daqui, né, com um sorriso no rosto mesmo, de dever cumprido. Lógico, queriam vencer, todo atleta que entra dentro do campo quer vencer, mas esse um ponto é muito importante, pode ser o divisor de águas. E tem essa curiosidade, o Pará no finalzinho do jogo ali, ele encostou no banco, o Lázaro até riu, porque o Lázaro estava conversando com o Renato Augusto, de repente o Pará chegou com uma aguinha ali, aí ele olhou para o Pará, deu uma risada. Essas coisas, né, dos experientes do futebol. Portuguesa está saindo daqui, vai seguir para o aeroporto. Direto? Aeroporto direto, assim como o Corinthians, vão voltar para São Paulo. Eles têm. Se o Corinthians tem o derby, o clássico contra o Palmeiras, jogo importantíssimo, a Portuguesa tem a final, com certeza, desse ano. A Portuguesa precisa ganhar da Ferroviária. É um jogo ganhar ou ganhar para a Lusa. E a gente então segue acompanhando. Daqui a pouco deve passar alguém do Corinthians. Mas gostou da dupla aí, Pará e Paraíso? Adorei. Eu montaria uma dupla sertaneja fácil. Pará e Paraíso. E adorei, Bruno, os trocadilhos, sabe? Tipo, vai levar a Lusa ao Paraíso, depois, longe de querer parar o Pará. Eu adoro isso. A minha 5ª série D vibra quando a gente faz isso. Bruno, quero te agradecer, Bruno Piscinato, grande compadre, grande parceirão nosso, trazendo esse lado que é fato, só ele vê, né? Bruno, um abraço enorme, um ótimo retorno, um bom restinho de trampo para vocês aí, tá bom? Valeu, Bruno. Obrigadão. Isso aí foi o Bruno Piscinato e espero que esteja com a gente no próximo jogo. Aliás, nosso próximo jogo, vocês sabem qual vai ser? Vou mostrar aqui para todo mundo que está com a gente pelo R7, ó.
São Paulo e Inter de Limeira, quarta-feira. O jogo é 21h35. A nossa história começa às 21 horas com o nosso pré-jogo, como sempre. Eu, Cosme, o Pietro volta e meia está com a gente, Camila está com a gente também. E aí, narração de Silvio Luiz, comentários às vezes não tão pertinentes, né? De Carioca e Bola. Vocês querem falar alguma coisa antes que eu termine tudo? Sim, eu quero. Manda abraço. Eu quero destacar o Marcos Rogério Hit Lopes, que é o Pará, que vai fazer 37 anos na quinta-feira. Ele é um líder muito grande fora de campo. Tecnicamente já não rende mais, mas a importância dele no grupo dá para se destacar, porque o Gilson Kleina, ele é um técnico meio fechado, assim, tipo, é meio bonachão. O Pará é muito sério. Tá. Então, isso pode ajudar a Portuguesa a sobreviver. E detalhe, eu falei do Paraíso, que o Paraíso tem pinta de jogador, o Lucas Paraíso Feitosa, vocês viram como ele manda bem, fala bem? Manda bem, né? exato. Inteligente, sabe o que está... Articulado ali, né? Sabe, eu sempre falo assim, não sei se é, porque eu não conheço, mas falta para o jogador brasileiro, a gente viu isso na Copa, a inteligência emocional, que é a capacidade de entender de ler tudo o que está acontecendo, entender quem é você, entender quem é o teu adversário, o outro, entender o negócio, né, que você faz parte e a tua importância nesse negócio. Pietro, obrigadão. Obrigadão, Zé. Queria só falar uma coisa sobre o Cosme aí, que ficou me dando moral depois e tal, mas na hora de dar um abraço, ele foi dar um abraço no Zé, me deixou aqui esperando de braços abertos, mas tudo bem. Ficou no vácuo? Fiquei no vácuo. Ficou no vácuo. Mas tudo certo, na Vai paz. ser nos bastidores, pode Semana que vem, antes quero do jogo, só ver. teremos imagens de abraços de Cosme e Pietro, que ele ficou tite, mas a gente vai resolver, tá? Valeu, gente. Gente, muito obrigado, boa noite. Antes, deixa eu te lembrar rapidinho, ó, joga nas 11, tá? Amanhã, ao meio-dia, Lucas Pereira, Cosme Rimoli, a Milena Ciribelli, hoje fazia tempo que eu não vi a Milena, encontrei ela aqui, e Márcio Bernardes, da Transamérica. Vai ser legal. O Bambambam, vai ser legal esse papo, Vai hein, ser amanhã? legal. E o Marco, nossa senhora, e o Bambambam grita pouco, vai ser ótimo. Então, não percam, tá? Joga nas 11 amanhã ao meio-dia pelo R7. Zé Luiz Les diz, beijo, ótimo restinho de domingo. Tchau.